A nossa reflexão de hoje está pronta, é só pegar a primeira leitura e lermos esta leitura novamente. Nós vamos ter aqui a melhor homilia para a missa de hoje. Então, recomendo, depois em casa, nós possamos retomar essa primeira leitura antes de dormir, ler uma vez mais, rezar esta palavra, porque é uma palavra que tem ali uma força muito grande para instruir o nosso coração, iluminar a nossa mente para poder seguirmos os caminhos do Senhor. O Evangelho de hoje começa com Jesus dizendo que ele não veio abolir a lei e os profetas, ele veio dar-lhe pleno cumprimento. Daqui a pouco nós vamos pegar a primeira leitura, vamos olhar o que tudo isso implica nesses mandamentos da lei de Deus. Só que quando nós ali começarmos a falar de lei, então vamos deixar claro de qual lei nós estamos falando. Nós vamos falar da tábua dos 10 mandamentos, o decálogo, lá do Antigo Testamento. Esses mandamentos, eles tiveram como o objetivo, vai dizer São Paulo quando trabalhar na carta aos Romanos, de um modo especial também aos Gálatas, que esta lei ela teve como objetivo de preparar o povo. Foi uma pedagoga, foi uma professora para a vinda do Cristo. E uma vez que Cristo veio, não é que esta lei, ela perde o seu valor, mas agora em Cristo justamente ela encontra o seu cumprimento e aperfeiçoamento. Porque quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que os ensinamentos dele não contradizem em nenhum momento esses pontos da lei, do decálogo. Muito pelo contrário, várias vezes nós vamos ver Jesus fazendo referência ao próprio decálogo. Por exemplo, quando o jovem chega para Jesus e pergunta: o que eu preciso para ser salvo? E ele vai dizer: não matarás, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe. Vai citar ali o decálogo para ele. Hoje mesmo, quando ele está nos explicando a palavra, ele vai justamente fazer menção a 2 mandamentos do decálogo. Então, ele deixa muito claro que ele não aboliu, muito pelo contrário, ele veio dar perfeição, cumprimento e fazer com que nós olhemos os mandamentos desde dentro. E uma vez que nós observamos o ensinamento de Jesus, os mandamentos já estarão sendo observados todos. Agora, se nós desobedecermos os mandamentos, o decálogo, é sinal que nem o decálogo e nem os ensinamentos de Jesus nós estamos cumprindo. Então presta atenção, por exemplo, quando Jesus diz assim para nós: ouvistes o que foi dito, não matarás. Esta é a lei. A observância externa dela significa não matar ninguém. Não matei ninguém, logo eu estou cumprindo a lei. Mas Jesus quer que nós demos um passo a mais. Ele diz assim: se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, qual é o passo a mais que ele vai dar? Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Então, não matar é a lei externa. A observância perfeita é não sentir ódio do seu irmão, não se vingar dele. Então, se você busca perdoar, se você vive a caridade, ama o irmão, é claro que você não vai matar ele, está vendo? Então, a lei, ela fica entre aspas, como que deixada de lado, porque existe algo maior que aquilo que é meramente a observância externa. Da mesma forma, não cometerás adultério. Ora, esta é a observância externa da lei. Não cometa adultério, está observando, perfeito. Mas Jesus quer dar um passo a mais. Eu, porém, vos digo, aquele que olha para o lado, deseja a mulher do irmão, já está cometendo adultério com ela no coração. Então, a perfeição daquilo que Jesus está dizendo. Bom, isso dito, vamos para a homilia, que é a leitura do livro do Eclesiástico. Presta atenção agora. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal.
ele receberá aquilo que preferir. Se quiser guardar os mandamentos de Deus, eles vão te guardar, né? Tem aquele canto que nós cantamos sempre antes da proclamação da palavra: se guardares a palavra, ela te guardará. Agora, Deus respeita a nossa liberdade. Se você não quer cumprir, se você não quer observar, se você não quer guardar a palavra, o mandamento, o ensinamento do Senhor, que é a palavra de vida eterna, saiba que vai ter um preço a ser pago. E qual é o preço que vai ser pago? Então, a leitura diz assim: diante de ti está a água e o fogo. Você pode estender a mão para aquilo que você quiser. Só que se você colocar a mão no fogo, vai queimar, né? A escolha é tua. Você quer queimar a mão? Pode botar a mão no fogo. Vai ter uma consequência. Diante de você está o bem e o mal. Você vai receber aquilo que você escolher, aquilo que você preferir. Deus vai respeitar a tua escolha. Só que Ele nos previne: cuidado, a tua escolha vai ter uma consequência. Diante de você vai ter a vida e a morte. Só que se você escolher a morte, vai pagar o preço de morte também. Então, Deus quer fazer com que nós entendamos isso. E Jesus abre os nossos olhos também para isso no Evangelho, quando Ele diz: não entrareis no reino dos céus. E o que significa não entrar no reino dos céus? O corpo todo ser jogado no inferno. Quando Ele diz: se isso te leva a pecar, corta. Melhor entrar faltando um dos membros do que todo o corpo ser jogado no inferno. Sabemos que o Senhor não quer aqui ninguém amputado. Ele está dizendo para nós: retira o pecado da vida. Retira aquilo que está sendo para ti ocasião de pecado, para que você não caia lá. Mas essa possibilidade de condenação, ela existe. Então não vai dizer depois que foi enganado no final da história, porque o Senhor não engana ninguém. Ele deixa muito claro: a liberdade é tua, o mandamento está aí, observa. Se observa, Ele vai te guardar e a vida de Deus vai estar contigo. Se não observares, vai ter um preço a pagar. Cuidado, né? Então Ele está ali nos alertando o tempo todo. Jesus continua falando para nós: aquele que observa os mandamentos e ensina os outros a observar, coloca o mandamento em prática e ajuda o irmão a caminhar, vai ser considerado grande. Mas aquele que não obedece os mandamentos e mais ainda, ensina o outro também a não obedecer, será considerado o menor no reino dos céus. Então nós temos que olhar para essa dimensão da observação, da observância, do guardar de fato. Imagina que aqueles que estão destinados a ensinar o que é correto, comecem a ensinar o que é errado. Aquele que tem por dever ensinar o mandamento, começar a perverter o mandamento, né? Se nós pegarmos a primeira leitura, e aqui nós vamos concluir, ela vai dizer assim para nós: a sabedoria do Senhor é imensa, Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Então Deus conhece lá o nosso coração e as nossas intenções. Salmo 138 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, que a palavra nem chegou à nossa boca e o Senhor já sabe o que temos para dizer. Ele sabe aquilo que está lá dentro, do mais profundo do coração de cada um. Está sobre aquele que o teme o seu olhar. Não mandou a ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Então, quando nós olhamos isso com aquele ensinamento de Jesus, que aquele que desobedece, ensina o outro a desobedecer, também será ali cobrado na prestação de contas final, não vai adiantar nada, né? De repente vamos assim imaginar: nós estamos aqui agora, vamos aí eleger alguns pecados e vamos fazer uma votação. Quem acha que é pecado, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Aí achamos que não é pecado, a grande maioria. Logo, não é pecado. A votação, a maioria, não cria a verdade. Se o mandamento de Deus, o ensinamento do Senhor, falou para nós que o caminho da salvação é esse,
e que isso vai ser pecado, o mundo pode se revoltar contra. A palavra de Deus é aquela que vai continuar. Não vai adiantar nada nós mudarmos ou querermos mudar o ensinamento do Senhor, dizendo, não, isso valia lá no passado, hoje não vale mais, né? Ser seletivo, dizendo assim, não, isso aqui eu observo, esse outro aqui já não quero, né? A ninguém deu licença de pecar. Então nós olhamos para o ensinamento de Jesus, e é claro, nesse caminho que nós vamos trilhando, é um caminho. Deus conhece o nosso coração, sabe a sinceridade da vontade que temos de andar na lei dele, e vai recompensar todo o esforço feito. E a queda que houver, existe um remédio chamado perdão e misericórdia de Deus. Só que também existe o extremo oposto, a zombaria, né? A patifaria, a maluquice que nós vamos vivendo no mundo de hoje, onde simplesmente fala assim, não dá nada não, isso não é pecado, deixa de ser besta, vai lá, bota a mão no fogo, vai queimar. Deus está falando. Consegue perceber a diferença entre querer e ter um esforço para observar o ensinamento do Senhor, e nesse esforço cair e pecar e voltar para o ensinamento do Senhor, e cair na idiotice do mundo, na maluquice que nós vamos vivendo, em que, né, deixa Deus de lado e vamos viver aquilo que a gente quer? São Paulo diz assim na carta aos Gálatas, de Deus não se zomba, aquilo que plantares, isso mesmo colherás. Então peçamos a Deus que nos dê a graça de, com humildade, um coração humilde, olharmos para os seus ensinamentos, sempre num esforço renovado, corresponder àquela vontade de Deus. Se identificamos lá na nossa vida diária a queda, a fraqueza, o pecado, voltemos o coração para o Senhor, que nos dá o remédio do perdão, da misericórdia, sobretudo no sacramento da confissão. Confessemos o nosso pecado, retomemos nossa caminhada e sigamos junto com Jesus. Não zombemos de Deus não se zomba. Aquilo que plantares, isso mesmo colherá. Guardemos a palavra, e a palavra nos guardará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.